boa noite. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. E pelo jeito, está dando certo, porque cada encontro tem mais pessoas. Então, nos ajudem ainda a divulgar, porque tem mais um encontro na próxima semana, que são com as galerias. Então, vai ser um prazer poder recebê-los todos aqui. Eu gostaria só de apresentar as pessoas que hoje vão estar aqui conosco, que é a Brenda Valanci, que é a diretora da Arte Rio, que vai ser a mediadora, a Soraya Caus, diretora do escritório da Soraya Caus, escritório de arte, e a Kátia Mindley Leite Barbosa, que é do nosso conselho e que também é diretora da Sotheby's Brasil. Esse evento todo está sendo organizado por mim e pela Gerine Sembal, que também é do conselho da Casa Museu Eva Clabin, e em nome dela, do meu nome, de todo o conselho, a gente agradece a presença de todos vocês. Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço esse convite maravilhoso seu e da Geni. Parabéns pela iniciativa, né? Muito importante para nós estarmos sempre discutindo a arte e a cultura. Eu, Soraya e Kátia, nós conversamos antes um pouco sobre o que falaríamos aqui. Chegamos à conclusão que seria muito interessante conversarmos sobre esse vasto mundo incrível dos museus. Então, a gente fez aqui um roteiro onde a gente vai falar de várias histórias interessantes, desde o início até o que os leilões representam hoje, né? E aí eu gostaria de começar com a Kátia perguntando como é que começou a Sotheby's, uma casa de leilão tão conhecida, tão forte no mundo todo, né? Kátia, como presidente da Sotheby's no Brasil, como é que começou os leilões para a Sotheby's? A gente, no momento, gosta de dizer que é a mais jovem startup, de 275 anos. A casa foi fundada na Inglaterra, começou com um negócio modesto de venda de livros, e evoluiu para o que é hoje, enfim, espalhado ao redor do mundo. São 80 escritórios, 40 países, 400 leilões por ano. Ano passado movimentou-se 5,3 bilhões de dólares. Enfim, são números muito impactantes, mas, ao mesmo tempo, cria-se uma falsa impressão de que a Sotheby's é um lugar inacessível. Não é. Para vocês terem uma ideia, 60% dos lotes de 2018 foram vendidos abaixo de 10 mil dólares, 10% abaixo de $1.000, então não é uma coisa só para bilionários, muito pelo contrário. E eu trabalho na casa desde 1989, então sou testemunha viva de muitas histórias, de uma mudança incrível na maneira de fazer negócios. Eu, quando comecei, a grande inovação era o fax, imagina. Então, eu, quando fazia um pedido de avaliação, eu ia na casa do cliente, fotografava, revelava o filme, mandava pelo correio. Então, vocês podem imaginar que essa dinâmica mudou muito, né? E, enfim, eu acho que como começou o primeiro museu? Você tem registro? O primeiro museu leilão na cabeça. Foi leilão de livros. Foi leilão de livros que E começou. esses leilões tinham muito também, e depois se seguiram com leilões sobretudo de imóveis, depois se introduziram os quadros, mas eles tinham uma conotação de serem leilões para lidar com o que a gente chama os 3Ds. Em inglês, né? Death, morte, divórcio, and debt, que são as dívidas. Então, era uma maneira de dispersar as coisas rapidamente. E nós tivemos, então, um chairman, Peter Wilson, na década de 50, que em 57 começou a sacar que ele poderia fazer um negócio completamente diferente. E o ápice disso foi quando a Sotheby's foi procurada para fazer o leilão da coleção Goldschmidt, que tinham, se não me engano, eram 3 Manets, 2 Renoirs, enfim, era uma coleção excepcional, eram 7 quadros, e ele, então, contratou uma firma de relações públicas, fez coletivas de imprensa, vendeu o evento como sendo uma coisa glamurosa, então os convidados exigia-se black tie. Em que ano? Isso foi em 1958. E foi uma coisa assim fenomenal, quer dizer, a polícia teve que parar a Bond Street para que as pessoas, Kirk Douglas, Anthony Quinn, Dame Margot Fonteyn, quer dizer, as celebridades estavam todas presentes. E a partir daí é um pouco a história que a gente já conhece, né? E no Brasil, Soraya, os leilões? O Brasil é muito tímido ainda, né? Nós começamos, a profissão de leiloeiro foi instituída em 1932.
277 anos de 75. Sotheby's, 275 anos de Sotheby's, e aqui no Brasil a gente tem muito pouco tempo. O mercado de arte brasileiro é um mercado muito pequeno, que movimenta em média 400 milhões de reais, dado aos números da Sotheby's, quanto é, Kátia? Na Sotheby's são 5,3, mas o mercado global... Bilhões. O mercado global em 2018 estava computado em torno de 67 bilhões de dólares. Vocês verem, e sendo que 46% era de leilões. Pois é, aqui no Brasil a gente tem 400 milhões de reais, e é um mercado bem menor. A gente está engatinhando ainda para o mercado. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. A gente está engatinhando mesmo para o mercado mais promissor, né? Porque quando a gente fala em mercado de arte, quando a gente escuta, né, que porque foi vendido por não sei quantos milhões, não sei o quê, aqui se a gente tem um recorde de 5 milhões, de 6 milhões, a gente acha que é muito bom, né? Mas é isso, eu acho que é por aí, né? Por aí. Não tem que desanimar vamos chegar lá. Porque eu acho também que a gente a gente está engatinhando. Eu acho que a gente está num bom caminho, né? Os leilões são assim importantes, inclusive, para a precificação de uma obra de arte, né? Exatamente, eu ia também entrar nesse ponto e perguntar também, existem leilões de peças únicas, né? E leilões de uma coleção inteira, de uma família ou de uma pessoa. Como é que se dá essa escolha de como será o leilão? De como serão essas obras? Olha, no Brasil, por exemplo, eu já organizei leilões porque que eu achei que acrescentou muito, né? Agregou muito valor às peças. O leilão da Lili Marim, por exemplo, vendeu 16 milhões de reais. Que, aliás, foi o leilão que nós encontramos, né? Porque a Soraya vendeu toda a parte de artes decorativas, artes plásticas no Brasil, catálogo fenomenal, né? E a Sotheby's vendeu em Genebra as joias. E usamos na capa do catálogo um quadro, que é um retrato da Lili, que você vendeu. Pois e esse retrato da Lili foi interessantíssimo, porque a Lili resolveu ela disse, olha, eu vou vender tudo porque eu vou morrer daqui a 2 anos. E, de fato, morreu 2 anos depois. E nós organizamos, só de todos os caminhões que vieram, de todas as fazendas, vieram 23 caminhões de móveis, de tudo. Ela resolveu simplesmente resumir a vida dela no que ela tinha, morava ali com o Dr. Roberto, e que diz, a partir de agora eu vou viver disso. E aí vieram todos esses caminhões, foi uma loucura total. E exatamente a capa do catálogo, que ela estava com aquele colar belíssimo, que foi vendido pela Sotheby's, era o lote número 1 do leilão. E era do Ismailovitch. E na época... Um Pão de Açúcar atrás, né? Era belíssimo. E quando o Gilberto Chateaubriand viu o quadro, disse, não, mas eu quero esse quadro para a coleção, quero para o MAN, e já estava no leilão. Aí ela veio, ela sentou na primeira fila e comprou o quadro dela. Disputou com todo mundo que estava lá e comprou e disputou muito. E depois, no final, ela disse, esse quadro eu vou doar para o Museu de Arte Moderna. Então, isso foi uma história incrível, né? Porque ela teve, né, uma grande doação, exatamente, para doar. Então, foi exatamente com esse quadro. Mas você estava perguntando sobre essa decisão de fazer leilões, como nós chamamos de diversos comitentes, ou de um comitente único, né? E, na realidade, depende muito de quem é que está vendendo, porque a gente busca a pedra fundamental que vai transformar aquilo que não tem valor em ouro, e essa coisa da procedência nos leilões tem um pouco esse papel. A Sotheby's já fez vários leilões onde esse fenômeno se repetiu. Eu estava até comentando com vocês, eu tenho até um exemplo aqui para mostrar que é bem divertido, o leilão do Andy Warhol. Esses são os potes, ele colecionava tudo, ele era um acumulador, e ele tinha então essa coleção de potes cerâmicos de valores que iam de 75 a 250 dólares no máximo, e que fizeram parte desse leilão que foi o espólio dele.
Uma desses potezinhos foi vendido por $23.000. Quer dizer, não tem valor nenhum. Mas a pessoa que compra não está comprando esse objeto, ela está comprando um pouco da mística do Andy Warhol. Pois é, eu pergunto, qual é o perfil, então, do comprador de leilão? Assim, a gente pode identificar um perfil? A gente tem diversos perfis, diversos perfis. E eles mudam, né? Eles mudam porque a gente pega o comprador do momento. Isso que é interessante. E porque ninguém sabe, por exemplo, quem vai comprar uma peça dessa. Não. Ninguém sabe. Se você quer essa peça, para quem você vai oferecer uma? E o leilão ele transforma isso, né? Isso que é interessante. O leilão de coleção, o leilão com procedência, ele transforma um objeto que a Kátia está dizendo que foi vendido, que era 23. Voltando ao exemplo da Dona Lili, uma tacinha que custava R$200 foi vendido por R$15.000. Então, essa que é a importância de um leilão com procedência, um leilão com coleção, que a gente trabalha a vida da pessoa, na verdade. Né? A procedência é importantíssima. Né? Até quando eu perguntei sobre o perfil, porque hoje a gente vê muitas pessoas assim meio viciadas, né, nesses leilões online, e são muitas vezes assim uns sites de leilões que a gente não sabe zero da procedência de nada, né? Porque não tem perigo, todo. Né? E o perigo disso, a importância da pessoa ter a consciência de buscar casas, né, profissionais, estabelecidas. Aí eu acho que você está misturando a procedência em dois aspectos. A procedência, quando a procedência é uma procedência nobre, assim, a gente vendeu semana passada, por exemplo, o Universo Lalane, que foi uma histeria coletiva. Não sobrou para ninguém, quer dizer, era a coleção do casal Lalane, ela tinha acabado de falecer, era todo o conteúdo da casa deles em Fontainebleau, e o leilão estava estimado em 15 milhões, deu 75, mas quer dizer, teve isso, enfim, 5 vezes mais, mas teve peças que foram 10, 15 vezes acima das estimativas, enfim. Então, um pouco também isso, quer dizer. E cria um problema para nós leiloeiros, não é isso? Total, porque depois quando a pessoa quer revender, como é que você vai vender depois? Porque você compra no momento da emoção do leilão. Depois, quando você vai revender aquilo, você vai dizer o quê? E se vende uma procedência que não é a dos próprios Lalane, de repente não vai ter esse valor, né? E as pessoas que têm objetos semelhantes e querem que atinjam o mesmo preço, né? Exatamente. É um problema isso, é uma coisa complicada depois. Não, mas aí você está falando de procedência no da casa de leilão, da autenticação, da procedência da coleção. Exatamente. Não, a procedência é mais fácil quando é uma coleção da Lili Marinho, neste caso aqui também, mas às vezes quando vem obras soltas, né, como que é feito esse registro, esse estudo da procedência, porque vocês têm uma responsabilidade muito grande, né, como a instituição que tá vendendo essas obras. Como é feito? Olha, como se dá essa segurança? A primeira coisa que a gente faz quando sobretudo porque eu tenho, sem falsa modéstia, eu tenho muita estrada. E eu sempre, quando as pessoas me trazem os objetos, eu pergunto, da onde é? De quem foi? Aonde você comprou? E tento traçar um perfil até o ateliê do Atento, né? Quer dizer, tem procedências que você nem precisa, porque você sabe que a pessoa conviveu, ou quando é uma boa procedência, né? Já que a gente sabe exatamente da onde veio, né? Se você pega um de Cavalcante com uma boa procedência, você sabe, não, isso aí é indiscutível, mesmo que seja uma obra atípica. Porque também tem isso, né? Porque a procedência dentro de uma obra atípica é fundamental, porque você diz, não, mas isso aí nunca aconteceu, esse artista nunca fez isso. Desvio, né? É um desvio de padrão de artista. Mas se você sabe que é uma coleção importante, você diz assim, não, isso realmente foi um desvio do artista, né? Então, é de fato autêntica. Então, a procedência, nesse caso, é importantíssimo. Então, a gente faz o mapeamento da procedência. Se a procedência for idônea, for satisfatória, e a gente já conclui ali. Se não for, a gente vai buscando. Tem histórias de procedências
que eu posso contar aqui durante 3 semanas. Não, e há histórias de procedência que já acendem um alerta vermelho. Também o contrário. É o contrário, quer dizer, você ouve a velhinha lá do sul, que não sei o quê. Normalmente. E as pessoas são muito sofisticadas, quer dizer, fazem etiquetas falsas, criam... Copiam as obras dos próprios catálogos dos leilões, né? Copiam os próprios catálogos, etiquetas, certificados. E é assim, você envelhecidos, né? Envelhecidos. E a gente está falando um pouco de falsificação, de procedência, mas que eu acho que isso tem muito a ver, porque hoje se falsifica certificado, é o que se mais falsifica. Então, se você vai com uma obra dentro do contexto de procedência, aqui está com o certificado do Burle Marx, eu falo, escuta, eu trabalhei com o Burle Marx, fez 3 certificados na vida, quando muito. Então, já que veio com certificado... Já é falso. O certificado já não corresponde ao que ele... o cotidiano dele, né? E é importante isso tudo, porque os leilões têm uma importância muito grande, assim, principalmente no mercado da arte, né? Porque tem leilões de tudo, mas falando do mercado da arte, através dos leilões que a gente tem assim, os registros públicos mesmo do valor de certas obras de arte, né? Que as galerias muitas vezes não divulgam os valores e pelo leilão a gente tem de fato registros de quanto vale os artistas. Então realmente é muito importante. Isso é bom também para quem está comprando, porque ele sabe que aquela peça que ele está comprando por 10 vale exatamente 10 no leilão. O leilão é um pulso do mercado. Existe internacionalmente uma prática muito, adotada em todos os grandes casos de leilões, que é de uma absoluta transparência. Então, você tem as estimativas prévias e você logo depois, ou se você já está acompanhando o online leilão, você já vai vendo os preços de venda e aquilo depois fica disponibilizado. Isso permite também a existência de outras plataformas, ArtNet, ArtPrice, ArtIndex, que vão reunindo os resultados desses leilões internacionais e são uma fonte de consulta super útil para precificação, inclusive para o comprador, né? Quer dizer, quando ele quer estabelecer ele vai participar de um leilão, ele pode fazer um dever de casa antes de ver o que aconteceu no passado recente, com obras comparáveis, e ele pode, então, auto-estabelecer o limite. Enfim, eu sei que leilões, às vezes, vêm com uma carga de emoção e as pessoas ultrapassam o bom senso, mas... se tem uma base, né? Agora, no Brasil, não é muito assim, né, Soraya? Como a gente já falou antes, né, no Brasil é um mercado muito novo ainda, né? E existem muitas questões quando você fala de preços divulgados. Primeiro que é a questão da segurança. Agora eu vou fazer um leilão, um dos próximos que eu vou fazer, que a pessoa já disse, olha, você vai botar o preço lá na época no site, mas depois de acabar o leilão, eu prefiro que você tire os preços. Por quê? Porque é questão de segurança. Ela não consegue conviver depois com aqueles preços, sabendo que alguém pode saber que ela vendeu por X ou por Y. Existem muitos aspectos aqui no Brasil. Sobretudo, eu acho que, pelo que eu sinto, é uma questão de segurança mesmo. As pessoas não ficam confortáveis. Mas eu acho que também, quer dizer, as coisas mudaram muito com esses cruzamentos de dados dos bancos e tudo mais. Hoje em dia, mais e mais as pessoas estão declarando as obras de arte. Mas não é uma questão de declarar, eu acho que é uma questão de se prevenir, eu acho. No caso brasileiro, eu acho que sim. Ela tem medo de divulgar que vendeu obras daqueles valores. Mais que o comprador, porque o comprador fica em sigilo. Exatamente, né? O comprador fica em sigilo. E nem sempre o comprador quer sigilo, né? Às vezes o comprador você quer... Você está perguntando de perfil, né? Exatamente. Eu tenho 3 histórias que ilustram 3 perfis diferentes de comprador que eu mesma presenciei. Uma foi o Walter Annenberg, que tem uma ala no Metropolitan, e ele participou de um leilão de arte impressionista e moderna. Nós temos ao redor da sala uns camarotes no 2º andar, onde a pessoa fica blindada, enfim, o público não enxerga, e a pessoa fica no telefone com um dos agentes, e ele pode, então, colocar os lances. E ele comprou, então, esse quadro, que foi o La Panagile, que hoje pode ser visto no Metropolitan,
E eu, por acaso, tinha saído para pegar alguma coisa dentro do escritório, e quando eu saí, ele estava entrando no elevador com a mulher dele, ele tinha acabado de arrematar o quadro e saiu na surdina, ninguém viu. Outro perfil, que eu também estava presente, foi Eduardo Constantini. Nesse momento, ninguém tinha ouvido falar dele. Ele se tornou, sobretudo, conhecido no Brasil por causa do Abaporu, que foi alguns anos depois. Mas, naquele momento, ninguém conhecia. E esse quadro foi recorde para a arte latino-americana no momento, esse autorretrato da Frida Kahlo. E foi muito interessante porque, obviamente, ele estava na sala, o leilão terminou, a imprensa que estava cobrindo o leilão logo rodeou a pessoa que ninguém conhecia, para saber quem era, e ele se apresentou e disse que estava comprando o quadro. E tudo. E depois eu percebi que foi uma jogada de marketing incrível, porque ele, da noite para o dia, ocupou todos os jornais internacionais, porque foi um recorde latino-americano, e ele conquistou a posição invejável de ser o que a gente chama o direito de primeira recusa. Quer dizer, quando aparecia um quadro latino-americano importante, em quem se pensava? Vamos oferecer para o Constantini. Então, isso foi uma jogada super interessante. E esse último foi ano retrasado, eu também estava na sala. Se vocês repararem, tem o Sérgio Camargo sendo leiloado logo depois, mas esse Basquiat, que foi comprado por um japonês na faixa dos 40 anos, totalmente alinhado com os novos tempos, não precisou de imprensa nem nada. Uma vez que o martelo bateu 110 milhões, ele colocou no Instagram dele: eu sou o novo proprietário do Basquiat. Então, são 3 perfis muito distintos. Bem, né? No Brasil, assim, recentemente, eu vendi um trabalho da Clarice Lispector, né? E quem comprou foi a Nélida Pinhon. E ela disse assim, olha, se eu arrematar, eu quero que divulgue que eu comprei, porque é diferente, porque ela tem, de 15 mil, foi para 250 mil. Mas você não acha que houve aí uma coisa não de vaidade pessoal, e sim de, talvez, valorização da literatura? Eu fico pensando. Então, talvez, e também eu acho que também uma divulgação da amizade. Da amizade. Eu trouxe a Clarice de volta para casa, sabe? Tem todo um aspecto histórico, de convivência. E existem vários perfis, né? Aqui no Brasil tem aquele que não quer que não quer nem que sonhe, que comprou. E outro que quer divulgar, como o caso da Nélida. Mas o que ocorre também é que, às vezes, a gente recebe muitos pedidos de exposições, para exposições. Né? Então, o que eu peço normalmente é que a pessoa me mande uma carta, eu mando para os compradores. Porque quando eu divulgava também, olha, é tão louco isso, quando eu divulgava também para os museus, que eram os tais compradores, eles não gostavam, porque eles diziam, mas eu não queria que você dissesse, porque eu não queria emprestar. Entendi. Sabe? Existe uma outra... Porque nós temos um mecanismo onde esses pedidos passam por nós, sem que se revele quem é o proprietário. A gente encaminha o pedido, e a pessoa aceita ou não aceita, e aí, se ela permitir, a gente faz a ponte e as pessoas se falam diretamente. E a precificação, por exemplo? Como que se dá o bid inicial de um livro, de um poema, de um manuscrito da Clarice Lispector, por exemplo? Do vendedor, parte dele? Não, nesse caso, quando você não tem nenhuma referência anterior, você mais ou menos porque a Clarice não é uma artista de mercado. Né? Não existem quadros da Clarice à venda. Como é que você precifica uma obra? Pela sucessão de preços repetidos. Né? No caso da Clarice, não tem isso. Não tinha sucessão de preço. Então, o que você faz? Você chuta assim, um preço, porque você vai fazer o quê? E espera que o mercado mas o mercado tem essa coisa fascinante, ele ajusta, o preço. Ele faz esse ajuste. Mas no caso, não sei nem se... Porque existem essas coisas atípicas. No caso dela, também nem ajusta, porque também não tem outro para vender. Mas o mercado se encarrega, se você fez uma avaliação muito baixa. Eu me lembro que tinha uma revista, não sei se era Art and Auction, uma das revistas de arte, que tinha uma coluna chamada Sleeper of the Month, que ficava monitorando as casas leiloeiras para ver o que a gente tinha cometido de equívoco nas estimativas, entendeu? Que a gente tinha avaliado, digamos, por 10 e tinha saído por 1 milhão. Chamava-se Sleeper of the Month. E tinha essa coisa fascinante de mostrar que você pode errar para baixo, que o mercado hoje em dia é tão amplo e tão globalizado que
vai se ajustar. E tem outra situação também que nós do mercado escutamos muito, que é a manipulação de valores através de leilões também, né? Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Pois é, isso aqui não acho que no caso brasileiro eu já tive milhões de propostas de artistas, de marchands, olha, você põe que eu compro, ou você põe que eu arranjo pessoas para lançar e esse quadro vai disputar, e eu realmente não aceito de jeito nenhum, porque eu não acredito em manipulação de mercado. Você, cara? Não, lá isso é, enfim, severamente penalizado. A pessoa que for detectada fazendo esse tipo de jogada, quer dizer, plantando alguém na sala para disputar o próprio lote, ela acaba tendo que pagar a comissão de comprador e a comissão do vendedor, e ela entra numa lista negra, né? Agora, eu não sei, a gente tem esses grandes players internacionais, as grandes galerias que têm interesses por trás, e eu imagino que cada um cuide dos seus artistas, enfim, mas não é bem uma manipulação, quer dizer... Eu acho que não cuidar no sentido, se você tem uma obra de um artista que você representa, você cuida da obra dele, assim, você não deixa que o preço fique abaixo do que você vende na tua galeria. Porque o preço de leilão, normalmente, é mais baixo exatamente para criar um atrativo. Né? Aliás, isso é uma coisa que é importante sempre dizer, você e eu, né, nós somos frequentemente procurados por artistas mais jovens, enfim, não nem tão jovens, mas que querem ser inseridos no mercado leiloeiro. O mercado leiloeiro é um mercado secundário, ele não forja uma carreira, ele reflete alguma coisa que já existe, né? Então, a gente sempre, enfim, acho que você é a mesma coisa, mas é assim, um artista que ainda não pertence ao mercado secundário, tem que se fazer um trabalho no mercado primário, quer dizer, você tem que ter uma boa galeria te representando, você tem que, essa galeria vai cuidar de vender obras para os colecionadores chaves, de colocar as obras em instituições, de criar uma dinâmica no mercado primário para depois isto, sabe, chegar ao mercado secundário com a devida proteção, porque não tem nada pior para um artista que não tenha sido suficientemente trabalhado no mercado primário do que ser jogado no mercado leiloeiro, que é um pulso do mercado, enfim, inexorável, uma coisa assim que tem um lado, porque é naquele momento e pronto, né? Quer dizer, então é diferente quando você consigna uma obra para uma galeria ou para um marchand e aquilo pode ser trabalhado de outra forma. Aliás, vem a público, né, o valor. Vem a público o valor, então... Vem a público que não vendeu. Exatamente. Então, a pessoa vai, enfim, vai numa feira sua, vê antes lá nos leilões, esse cara, enfim, não vendeu em 3 tentativas. Isso vai prejudicar o movimento das galerias. Total. Eu acho que isso eu sempre digo para os artistas, e sempre também tive pedidos de artistas até bem renomados e tudo, olha, de valorizar o seu trabalho. Eu vou botar no leilão com 30% mais barato. E se não vender, vai ser pior ainda. Exatamente. Então, mas aí que vem o que o galerista pode fazer, né? Não da forma que se vem essa história de que os próprios galeristas têm alguma atuação por trás para manter o valor dos seus artistas. Mas a atuação nesse sentido eu acho válida, porque ele não deixa, ele vai lá e protege a obra dele. Mas ele não faz isso de uma maneira... como vou dizer? De uma maneira... Ele faz isso para proteger o mercado do artista. Ele não protege a obra dele, que ele está vendendo. Ele protege a obra do artista. Isso que eu acho que é fundamental no trabalho. Mas muitos galeristas também, aqui no Brasil, não fazem isso. Porque reclamam do preço do artista e dizem assim, você botou esse preço muito baixo, esse preço na minha galeria vale muito mais do que isso. Mas não vai lá e não compra. Sabe? Quando ela deveria proteger, né? É uma forma de proteger. Ele vai ter que proteger, ele vai ter que ir lá comprar, ele vai ter que disputar. Ele vai ter que mostrar que aquilo que ele está vendendo na galeria vale aquilo que ele... aquilo do leilão. Isso não acontece. Mas você estava perguntando da precificação, né? Então, isso. Enfim, acho que obviamente começa primeiro com o olhar do especialista, de notório saber. Mas a gente usa também os comparáveis, que são esses resultados que a gente pode encontrar na internet, enfim, nessas plataformas.
Mas entra também avaliar se aquela obra ela é importante no contexto da produção daquele artista, se aquele artista foi um artista que produziu muito ou pouco, o tema da obra, não é, Soraya? O tema da obra é incrível. Às vezes você vê, por exemplo, Guignard aqui no Brasil. As pessoas favorecem os vasos de flores, apesar de que eu pessoalmente acho as paisagens lá líricas muito mais importantes, mas é isso. Então, o tema, na hora que você precifica, Vanzetti também, Marinhas, enfim. Então, na hora que você precifica, isso leva em conta também. Total, né? Papel ainda tem um estigma, entendeu? As pessoas também têm medo de papel, acho que aqui mais ainda, mas né? é porque aqui tem por causa da umidade, mesmo. né? Aqui tem que ter mesmo, porque o papel aqui é um problema, porque você compra um papel e vai ter que cuidar dele para o resto da vida. Cuidar para o resto da vida, porque mofa, porque, enfim, tem milhões de aspectos, né? E assim, outra coisa da precificação também, porque no final das contas a precificação é muito subjetiva. Então ela vem um pouco da validação de curadores, de colecionadores, dos próprios galeristas, quer dizer, forma-se um consenso, né, em torno de que aquela obra tem valor, de que aquele artista é um artista, enfim, importante. Eu sou filha de artista, então eu também vejo muito o outro lado e eu acho que para o bem ou para o mal, há muita arte de excelente qualidade que vale muito pouco, porque não entrou nessa dinâmica de mercado. Exatamente, acontece mesmo, né? Mas a dinâmica de mercado ela tem que ser criada exatamente com os curadores, com os galeristas, com o mercado primário. É um trabalho conjunto, né? Não é só um trabalho da pessoa que está bidando ali, né? Ou de como ele vai... É tudo que você prepara até chegar no leilão, né? Por isso que quando a gente fala que você não pode pegar um artista e colocar no leilão e deixar que aconteça o milagre, porque não vai acontecer. Tem toda uma preparação. E a precificação é exatamente isso. Né? Mas tem também um fator que é a ampliação da demanda. E a gente vê, inclusive, aqui em relação a artistas brasileiros que não tinham o menor valor e passaram a ter. Quer dizer, na medida em que a demanda cresce, você tem todo um movimento de rever artistas que estavam esquecidos, né? Exatamente. E trazê-los à luz novamente. Né? Tem o Glauco Rodrigues, é um exemplo típico. É típico, exatamente. Exatamente. Tá Voltou com tudo, né? Mas sabe por quê? Porque tem 3 colecionadores que resolveram resolveram investir em catálogos, em exposições, sabe, isso tudo é uma maneira. O catálogo também, que a gente não falou agora, é uma maneira de precificar. Volpe, hoje, se está no catálogo Raisonné, tem um preço. Se não está, não vale, ninguém compra. As fundações familiares são muito importantes também em termos, né? Quer dizer, elas podem também ser para o bem ou para o mal. Há famílias de artistas que acham que têm a capacidade de emitir certificados e se equivocam tremendamente, quer dizer, e acabam prejudicando o mercado. Mas é interessante isso, por exemplo, você estava falando dos catálogos Raisonné, né? Quer dizer, no Brasil, acho que o projeto Portinari foi o primeiro a fazer isso. Foi né? o primeiro, muito bem feito. Muito bem feito. Mas há poucos no Brasil, em termos de Brasil. No mercado internacional, enfim, todos os grandes artistas têm monografias e catálogos Raisonné. Tem os comitês também, que emitem certificados, ou então especialistas independentes, mas que são reconhecidos pela comunidade internacional como sendo a palavra final no artista, né? Agora, isso é problemático, porque mesmo vendo o mercado internacional já tão mais avançado em termos de certificação, no passado recente, a fundação do Andy Warhol, Basquiat, Pollock, deixaram de emitir certificados. Por quê? Simplesmente deixaram. Pela falta de uma blindagem jurídica que evitasse processos milionários na hora que eles condenavam obras. Aqui no Brasil a gente tem... Que causa uma condenação? Quando eles achavam que uma obra não era autêntica. Aí a parte lesada ia e fazia um processo que custava alguns milhões de dólares. Em 2015, o Arts and Culture
o Departamento de Arte e Cultura de Nova York conseguiu fazer um projeto de lei, que desde então já sofreu algumas modificações, mas que era interessante, porque ele dizia o seguinte, que primeiro, para você fazer uma ação contra alguém que condenou a sua obra, você precisa apresentar argumentos contrários, quer dizer, não basta o seu descontentamento, não é um elemento suficiente para fazer uma ação contra uma fundação que rejeitou a obra. Depois dizia que a pessoa que faz a autenticação, se ela não tem interesse financeiro, ela não responde por danos morais, nem por indenizações eventuais. Aliás, desculpa, não responde pelas indenizações. E foi abolido também as indenizações por, como é que se chama isso? Por danos morais, que era uma coisa também que somava ao peso ao risco que o autenticador corria. Mas você vê, aqui no Brasil isso ainda é muito incipiente, mas lá fora também ainda não se chegou a uma solução para isso. Agora, tem mais procedência, tem mais registros de exposições, tem mais peritos, né? Tem mais peritos, tem, enfim, um histórico Aqui maior. a gente tem muito pouco, né, A Soraya? gente tem muito pouco perito. Porque os marchands hoje, eles não se especializam em determinados artistas. Porque como o mercado é pequeno e tem poucos artistas ainda, eles vendem tudo. Então, eles não conseguem se especializar em um artista. Então, a falta de perito no Brasil é uma questão muito séria. De arte europeia, por exemplo, que tem aqui, eu não pego, não consigo. Não passa volume suficiente suficiente para educar o olhar, né? Não A verdade passa. é essa. Quando eu vendi a coleção da Cândida Peixoto de Castro Palhares, eu mandei vir da França 2 peritos, porque eles tinham muitos quadros europeus, eles ficaram aqui uma semana fazendo peritagem toda a coleção deles. Nós condenamos 50% da coleção deles. Olha. 50%, porque na época que eles foram comprados, foi a época do pós-guerra, que a Europa estava devastada e o Brasil estava rico, né? Então vinham navios e navios de quadros. Então, 50% foi falso. Pagou-se a assinatura e vendeu como arte europeia, não em outros leilões menores. Mas isso é importante ter peritos aqui. A gente não consegue. Mas você fez uma coisa super profissional, né? E responsável, e daí você poder garantir o que você está vendendo, né? Esse cuidado de... Mas você estava falando outra coisa da precificação interessante de leilão, é a calibragem, né? A gente falou disso. Então, o leilão ele tem que fazer uma estimativa que reconheça a importância da obra, do objeto, mas que seja suficientemente atraente para atrair disputa. Para trazer disputa. Tem estatísticas que mostram, quer dizer, se você tem 2 pessoas disputando, você tem uma projeção de resultado X. Se você tem 3, isso já é X mais Y. Se você tem 4, quer dizer, porque na realidade, quem está disputando obra em leilão, ele fica atento para o seu entorno. Ele não quer ser a única pessoa interessada. Ele quer sentir que aquilo é um objeto desejável e, ao sentir isso, ele se sente mais fortalecido, mais confiante em pagar mais. Então, a gente teve na Sotheby's um exemplo super interessante público, porque foi um Basquiat saído do Brasil, da coleção do Banco Santos, do espólio do Banco Santos, e o espólio, obviamente, querendo recuperar o máximo possível, forçou a Sotheby's a calibrar isso fora do que a gente imaginava ser correto. Então, isso foi oferecido em Nova York de 8 a 12 milhões, mas fez um trabalho incrível. Você entrava na Sotheby's, no elevador, tinha foto do Hannibal, era Hannibal. O marketing foi fenomenal, não vendeu. Foi um fiasco, foi uma tristeza. Um ano depois, esse quadro foi para a Sotheby's em Londres e foi oferecido, eu não me lembro bem se foi de 4 a 6, alguma coisa assim, e acabou vendendo por 13. Ou seja, aqueles 8 a 12, quando foi calibrado de uma maneira super atraente, Superou. Isso acontece muito, muito. Mas o comitente não entende não isso, entende, né? isso acontece muito. E sabe que tem obras, às vezes, que são repetidas, que não foram vendidas exatamente em leilões anteriores. Aí eu digo, olha, a gente pode até repetir, mas eu vou ter que abaixar o preço. Eu ponho 50% e vende
pelo dobro. Porque se você consegue que 3 ou 4 pessoas entrem na disputa, elas não saem. Elas não saem. Elas Acontece vão aquela magia. aquela né? magia do leilão. E se você oferece essa mesma obra no outro dia para essa pessoa que não comprou, ela já não quer mais, porque já perdeu o momento do leilão. E uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, queria que vocês falassem aqui, qual é a demanda maior hoje nos leilões, no geral? Quem é o público que compra mais em leilões de arte, principalmente, que é mais o nosso tema aqui? A gente já ouviu que eram os japoneses, depois os chineses, depois os russos. Hoje, quem é esse público? Enfim, tem um gráfico que mostra que, assim, é mais ou menos essa estatística. 42% em 2018, 42% eram americanos. A China passou a Inglaterra, 21% China, 20% Inglaterra, 7% a França e o resto os outros países, né? Então, no Brasil a gente não tem o Brasil nem... é um traço ainda. Agora, o que a gente está vendo também de grande mudança nos leilões é a migração do leilão presencial, ou da pessoa estar fisicamente presente, ou ao telefone, ou deixando uma ordem de compra, para a pessoa estar operando em tempo real online. O ano passado, 37% dos lotes vendidos pela Sotheby's foram para pessoas disputando online. Não eram leilões exclusivamente online, eram leilões também presenciais, então misturavam as duas modalidades. Mas é um número enorme que eles projetam que vai crescer enormemente. E os leilões também exclusivamente online também deram um pulo incrível. Em 2014, quando a Sotheby's investiu mais forte nisso, vendeu-se acho que $500 mil. Ano passado, peças menores, né? Ano passado foi $55 milhões nesses leilões só online. Então, é um novo perfil de comprador, né? É um comprador que tem uma familiaridade com isso, enfim, com a tecnologia e que não se assusta. Agora, o coitado do leiloeiro é que agora você fica assim, pasma como é que ele consegue operar tudo ao mesmo tempo. Antigamente ele tinha o livro do leiloeiro que ele estudava e as pessoas na sala. Depois entrou o telefone. Agora, além disso, ele tem aquela tela na frente dele que fica piscando. E ele tem que controlar tudo aquilo ao mesmo tempo. O perigo, né, de dar a venda para... Porque é tudo muito rápido. Exatamente, mas né? a gente tem na sala, eu acho que você também tem, pessoas que são olheiro não seria a palavra, mas eles estão atentos para que, se o leiloeiro perdeu alguém na sala, o telefone, e quando a gente está licitando o telefone, eu volto e meia, licito, e você está com um cliente assim, indeciso no telefone, você põe a mão na frente, estica o braço, o leiloeiro fica atento, ele sabe que pode, daquele telefone, sair mais um lance. Né? Tem uns sinais, né? São sinais. São sinais que você tem que combinar. Aqui no Brasil, o leilão online ainda é muito misturado, né? Eu acho que ainda não tem muito... As grandes casas de leilão ainda não tem o Por bid exemplo, online. Tem, mas no caso da Bolsa, por exemplo, da Bolsa de Arte, que faz também leilão online, ela tem um índice de venda de quase zero online. Ela só dá... Eu não tenho leilão online porque eu tenho muitas questões ainda que eu preciso resolver antes. Primeiro, a questão do delay. Eu acho que ainda tem muita tecnologia, né? Não é rápido tecnologia. bastante. A tecnologia aqui no Brasil é muito pior e tem muitos problemas depois. Porque tem aquele comprador que não está acostumado, que mora no Pará, e que resolveu entrar e comprar e depois não honra as vendas. E eu acho que para objetos menores, eu acho que vale, porque ninguém vai na sala comprar uma xícara. Agora, no caso de quadro, eu acho diferente. Ainda tem uma estradinha ainda para a gente prosseguir antes de ter essa conclusão. E tem a questão da emoção também, que é muito diferente, né? O leilão causa muitas emoções, né? Quando você está ali bidando. Na internet também, porque eu vejo um grande número de pessoas que são completamente viciadas, né? A bidar na internet também. Então tem essa... mas eu acho que ainda tem um pouco da presença. Primeiro, eu acho que a questão do comprador que está começando a comprar, eu acho que ele precisa
de sentir que tem outras pessoas interessadas no mesmo lote que ele. É isso, alimenta, né? A Alimenta. confiança do E comprador. no leilão online não tem isso. Mas, sabe? não, Você mas não o tem. leilão online você não tem, mas você tem, porque você fica vendo Que está os outros subindo lances, o valor, você vai né? vendo Você não aquilo. sabe até que ponto. E a pessoa que está bidando online, na Sotheby's, ela está vendo a sala também. Então, ela está vendo o leiloeiro operando. E ela está vendo, porque a volta e meia você vê, as pessoas estão no telefone. Então, ela tem uma boa visão do que está acontecendo. É como se ela estivesse ali dentro. Não mesmo. é, não é. Mas ela consegue bastante, visualizar. Não é como se ela tivesse uma tela estática só vendo números correrem. Ela está dentro do leilão de alguma maneira, né? E como funciona assim, o timeline de um leilão? Desde o momento que vocês vão em busca da obra ou decidem qual vai ser o tipo de leilão até o retorno para o vendedor. Como é que é? Como que funciona esse processo todo assim, em tempo? É completamente diferente. Aqui, a pessoa quer botar, o cliente quer colocar uma obra para o leilão que acontece amanhã. Sabe? Então, não se espera muito tempo. Não, quando você vai fazer leilão? Vai colocar. Então, não tem essa... Na Sotheby's é outra coisa. A sua frequência programa de mais. leilões, você, por exemplo, tem uma frequência fixa de leilão ou é conforme a quantidade de obras que você Não, tem? porque é uma captação espontânea. Né? Você determina uma data e o que chegar naquela data você faz, né? Você coloca. Então, obviamente que tem leilões que tem 200 peças, tem leilão que tem 150, é uma captação espontânea, é o que aparece, né? Então, é importante também que seja assim, porque você pega o que está mais... É o que a pessoa quer vender. Mas até o momento que você pega e que você finaliza o leilão, em média, eu faço em média de 40 dias, 40 a 45 dias. Mas aqui a gente tem ciclo tudo. É mais longo. O leilão, assim... Os leilões online, não. Você está com ciclos bem reduzidos. Mas os leilões que você tem também esse componente presencial é mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, porque é uma operação muito complexa. Você tem... Os catálogos que são livros de referência. Aliás, Soraya, eu tenho até hoje guardados os seus catálogos com todos os ensaios do Frederico de Moraes. Eram verdadeiros livros de arte. Enfim, ela também faz grandes catálogos. Você precisava renovar isso. Pois é, você sabe que quando eu comecei na Bolsa de Arte, em 1999, 98, eu fiz os primeiros catálogos. Você falou de glamour. Eu fiz o primeiro catálogo que foi um leilão extraordinário. Lembra no Copacabana Palace? Espetacular. Que foi do Turing? 3. Foi do Turing? Não. Não, foi foi daquele colecionador lá de São Paulo, esqueci o nome dele. Os 2 andares foram assim. Ninguém fazia catálogo aqui no Brasil, ninguém reproduzia a obra. Isso mudou muito. Porque os catálogos eram listas que você distribuía. E você não tinha. Se quisesse provar depois que tinha comprado, você não tinha como. Porque não eram reproduzidas. E eu fiz nessa época o catálogo com a coleção com todas as obras reproduzidas. Foi assim um marco. Mas aí, quando você chamou o Frederico, então ela chamava o Frederico para fazer ensaios sobre aquelas obras. Então, eu tenho guardados até hoje, sabia? Quando precisar, pode ir lá em casa. Mas, enfim, a nossa operação é bem complexa, porque tem os catálogos, você tem todo um marketing, você tem os press releases, você tem as exposições itinerantes. Quando são obras muito importantes, elas viajam. Então, elas, por exemplo, vai ser leiloado em Nova York, mas viaja para Hong Kong, viaja para Londres, Então, você precisa de um tempo para fazer isso. Hoje em dia também existe um mapeamento muito claro de quem são os compradores, até certo ponto, porque esse fenômeno online traz surpresas a cada leilão. Mas a gente tem um razoável mapeamento de quem compra o quê. Então, você também precisa de um tempo prévio para trabalhar individualmente cada um desses compradores. Usando até aquele termo que você falou, né? First choice. Right of first refusal. Right of first refusal. Muito bom.
Então, e Os aí, leilões latino-americanos não tem mais essa categoria, né? pois é, a Sotheby's foi pioneira nos leilões latino-americanos, foi o brainchild da Marianne Martin, grande galerista depois em arte latino-americana, trabalhava na Sotheby's naquele momento, e achou que ela podia capitalizar no fato de você ter clientes com tantos recursos comprando arte impressionista e moderna, e fazer, então, um leilão dedicado, não era arte latino-americana como um todo, era arte mexicana, exclusivamente. E aí, de lá, a partir daquele momento, isso foi 40 anos atrás, nós começamos a ter esses leilões latino-americanos a cada 2 vezes por ano, maio e novembro. Até que, em 2017, a Sotheby's entendeu que os artistas latino-americanos já tinham alcançado um renome, uma projeção internacional e tinham qualidade para serem, digamos, integrados aos grandes leilões. Então, hoje em dia, por exemplo, o Sérgio Camargo, vocês viram a foto ao lado do Basquiat. Ele é vendido nesse contexto. E é óbvio que a gente vai dizer, bom, mas tem alguns zeros a menos, enfim, é 1 milhão, o outro foi 110 milhões. Mas o critério é a qualidade e a representatividade daquela obra na produção do artista. Então, você tem diálogos super interessantes. Eu me lembro, por exemplo, um que me encantou era um Cy Twombly, com aquelas escritas, ao lado de uma Gego, uma escultura da Gego projetada, uma escrita tridimensional. Enfim, então, diálogo. E que a gente está apostando de que esses artistas latino-americanos, que de certa forma ficavam numa espécie de um gueto, onde os grandes colecionadores internacionais não olhavam os catálogos, que eles passem cada vez mais a integrar as grandes coleções. Então, é encantador você visitar a Sotheby's. Aliás, quem estiver em Nova York, amanhã já abrem as exposições, ficam abertas até dia 12, é acesso público e é a oportunidade de você ver grandes obras, tanto de arte impressionista moderna quanto de arte contemporânea, e é encantador ver esses diálogos. Entendeu? É importante as exposições de leilão, porque você consegue ver obras que você normalmente não vê. Porque elas estão dentro da casa das pessoas. Estão dentro da casa das pessoas durante 40 anos e volta para a casa de outra por mais 40 anos. Né? Então, a gente faz uma certa curadoria, porque dentro da obra a gente não pega, dentro das obras que nos oferecem, a gente não pega, obviamente, a gente procura pegar o que tem de mais consistente, mas é uma exposição única, uma exposição que vale muito a pena. Né? Porque você não é o que está no museu, é o que está sendo vendido. E é uma oportunidade também para quem não quer comprar, educar o olhar. Porque você frequenta as pessoas, você tem uma intimidade com as peças. Você, por exemplo, nas artes decorativas, você pode pedir para segurar, você pode abrir uma gaveta, você pode... E a gente vê muito o quanto isso tem um papel também formador para quem está entrando no métier, o que é uma coisa bem interessante. Né? Muito legal. Agora, assim, rapidamente, de repente, em 5, 3 palavras numa frase, rapidamente, para depois a gente abrir para pergunta. Vou começar pela Soraya, porque eu acho que os futuros são diferentes. Mas, Soraya, qual é o futuro do leilão no Brasil? O que você vê de inovação? Olha, eu acho que precisa ser. Eu acho que primeiro, as catalogações, eu acho que precisam ser mais. Os peritos, os marchands, os especialistas em arte, eles precisam se especializar em determinados artistas. Eu acho que isso falta muito. Falta a quem você recorrer. Até para passar para as futuras gerações, né? Porque daqui a pouco também essas pessoas não estão mais aí. E pessoas com credibilidade, peritos sérios, que consigam dar um suporte para a gente. Isso a gente precisa muito. A gente que faz leilão, nós somos responsáveis por essas vendas durante muitos anos. Né? Porque não adianta estar escrito lá que depois de 3 meses você não tem mais responsabilidade, porque a gente tem responsabilidade. Então, a gente tem que ter. Mas a gente precisa de gente que nos auxilie, a gente precisa de peritos, a gente precisa de catálogos, a gente precisa exatamente de um apoio nesse tipo de famílias sérias, que, sabe, não são famílias que simplesmente querem o bônus, não querem o ônus, né? Que peguem junto, acho que isso é fundamental.
E para você, Kátia, que já está tão lá na frente, o que Não, a gente já está com alguns recursos bem interessantes. Aliás, eu não mencionei isso, mas o futuro, por exemplo, em termos de Sotheby's, já tem algumas coisas batendo à porta. A Sotheby's comprou um laboratório, então esse laboratório é líder em ciência forense para arte. Esse foi um Vermeer que a Sotheby's vendeu, mas foi um longo processo até se chegar a essa autenticação. E envolveu uma coisa multidisciplinar, o próprio Louvre também disponibilizou uma obra que eles tinham, que era do mesmo período, para ver trama de Lime e tudo. Mas, em termos de laboratório, uma coisa que foi muito importante foi que eles descobriram, nessa parede branca, vestígios de lápis lazuli. E lápis lazuli era um pigmento muito caro e que se algum artista da época comprasse lápis lazuli, se desse ao luxo de comprar lápis lazuli, ele ia pintar uma superfície azul. O Vermeer, que era um artista de posses, achava que o lápis lazuli conferia uma lucidez a essa superfície. Então, ele usou isso no branco. Então, por exemplo, isso é uma coisa fascinante. A Sotheby's tem hoje em dia esse laboratório que é mais um amparo também na autenticação. Mas a coisa, digamos, mais fascinante em termos de futuro, que eu acho, é essa startup que foi adquirida ano passado, que é a Thread Genius, que ela, usando Big Data e Deep Learning, e cruzando os dados. O que é cruzar os dados? Os clientes da Sotheby's, os objetos à venda, o padrão de aquisição desses clientes, elas podem, então, propor enfim, obras que se presuma estejam dentro do interesse daquele cliente. Isso é fascinante e tende a ficar cada dia mais sofisticado. Tem deep learning, então é uma coisa de vai sendo ajustado, tem, enfim, ainda não é, tem que ser calibrado, mas é uma coisa interessante. Agora, uma coisa que não existe ainda, e que, na minha opinião, vai ser o futuro dos leilões, é como a gente está vendo a ascensão dos leilões online, das pessoas não querendo se deslocar até a sala de leilões. Eu imagino que a realidade aumentada vai ter um papel também, porque uma das coisas muito ruins de você não ver uma obra de arte é que você não sente a escala da obra de arte. Então, eu me lembro quando eu era menina, a primeira vez que eu fui a Nova York, que eu vi aquele Dalí do relógio derretido, e que na minha cabeça era um quadro imenso, e quando eu vi aquilo... Mas, enfim, você não tem como, numa reprodução, sentir, mesmo que você leia, né, as dimensões, é uma experiência diferente. Então, eu acho que o que a gente vai ver no futuro próximo é a capacidade dos clientes terem esses óculos, ou sei lá como, onde eles estejam dentro do leilão sem estar fisicamente dentro do leilão. Eu só queria colocar uma coisinha sobre os laboratórios, que eu acho que é uma coisa interessante a gente perceber aqui no Brasil, porque também existem os laboratórios, no caso específico de um artista que a gente não pode muito seguir à risca, porque achar que um laboratório vai dar autenticidade numa obra, porque nem sempre isso acontece. Por exemplo, no caso do Secor, em Belo Horizonte, quando eles querem fazer análise de um guinhar. Às vezes, e muitas vezes, erram. Pelo seguinte, porque o Guignard ele tinha muitas particularidades. Então, como ele era um professor, ele tinha quadros que ele assinava que não eram pintados por ele, tinham quadros pintados por ele que ele não assinava, e as obras que eram muitas das vezes feitas a quatro mãos, com alunos e tudo isso. Então, era caracterizado como uma tela de época, pintura de época, assinatura do Guignard, e nem sempre a obra é autêntica. Às vezes a obra era falsa. Então, nem sempre... É só mais uma ferramenta. É só né? mais uma ferramenta, porque muitos colecionadores acham que é fundamental e definitivo. E não é, porque existem muitas características ainda para a gente perceber numa obra de arte. Que é o perito, é tudo isso, não é só o laboratório. Ainda é necessário o humano também, né? A experiência sobretudo, humana, a experiência. Eu digo que é uma profissão que não se aprende. É uma profissão que você vive. E vive durante 30 anos, 40 anos. Eu estou há 30 anos fazendo isso e eu não sei nada. Então, toda vez que eu entro no leilão, eu percebo que eu não sei nada. Sabe sim. Tem muito ainda para aprender. Mas você sabe uma coisa interessante que a gente não comentou?
essa coisa da importância dos projetos sérios, né? Na Holanda se formou, ainda acho que foi cedo, foi em 68, mas isso progrediu no passado recente, o projeto de pesquisa em cima de Rembrandt. Vocês sabem que do universo de autorretratos de Rembrandt, quantos sobraram? Só 50% daqueles que haviam originalmente sido atribuídos. Então, às vezes, não tem nem tanto interesse assim. Contraria interesses econômicos, obviamente, mas eu acho que é importante. E também não é surpreendente. Houve uma evolução muito grande de recursos. Por exemplo, se você imaginar, há 100 anos atrás, uma pessoa que fosse catalogar obras de um determinado artista, os métodos de reprodução eram muito limitados. Ou quando inexistiam. A pessoa tinha que viajar para determinada localidade para ver. Ela não podia pôr em cima de sua própria mesa tudo que é conhecido daquele artista e aí estabelecendo parâmetros, né? Porque não há nada que supere essa coisa, ter contato com a obra, né? Poder, enfim, e estabelecer, às vezes é uma coisa muito subjetiva, você não sabe nem explicar porque aquilo é falso, mas você sabe que aquilo é falso. Não é? Mas como é que você diz que é falso, verdadeiro? É um estranhamento. A pincelada é igual, a cor é igual, mas é falso. Você sente a letra do artista que você não vê, não é a letra dele, né? Então você não... Mas agora, então, vamos abrir para quem quiser fazer alguma pergunta para as meninas. Acho que a gente falou tanto que ninguém vai ter. Acho que a gente... Claro! Vocês falam muito, por exemplo, em relação, né, a artistas, né, já, por exemplo, que tem histórico, certo? Até por causa justamente, né, dessa questão da autenticação, da autenticidade da obra, né? E, por exemplo, hoje em dia existe, né, no mercado internacional uma tendência, até vocês mencionaram isso, né, de artistas até novos, né, que vão fazendo a sua história, então, quer dizer, eles vão ganhando espaço no mercado. E eu acho que isso quebrou um pouquinho a questão, né, de que só se valoriza o artista quando ele morreu, né? Só aquele artista que morreu, então, é que ele passa a valer até depois que morreu. Tinha esse conceito antigamente, né? Então, o artista vivo, na verdade, ele é, de certa maneira, uma garantia de autenticidade e de produção, porque ele está aí para confirmar. Então, quer dizer, talvez, né, uma grande revolução no mercado seja essa, né? Como é que se diz? Trabalhar mais o artista vivo, justamente, que ele está aí, e valorizar o artista vivo. Mas eu acho que você tem artistas vivos muito valorizados. Sim. Mas eu acho que essa questão que você falou da autenticidade de artistas vivos por exemplo, um dos usos que já está sendo feito das plataformas de blockchain. O blockchain que está ainda começando, digamos, a missão inicial deles é muito isso. Procedência e certificados. E eu sei de uma pessoa aqui no Brasil que está fazendo isso, e já tem vários artistas que assinaram termos de compromisso de alimentar esse blockchain para... É um site específico? É uma plataforma. Como é que se chama? Certiarte, eu acho. Certificarte, eu acho. Certificarte. Mas essa é apenas uma de muitas, tá? Isso está acontecendo ao redor do mundo. O artista, ele faz isso por conta própria ou tem que ser orientado? O artista pode contactar ou ser contactado pela plataforma. E aí a plataforma cria uma espécie de um banco de dados. Mas esse banco de dados é protegido justamente porque ele é blockchain. Então ele não pode ser adulterado. Porque se você delegasse isso a uma pessoa única, você pode sempre imaginar que aquilo... Tem aqui um expert no assunto, pode falar mais. Acho que a gente depois tem que pensar em outras conversas. Obrigada. Mais alguma? Boa noite, Eduardo Borghetti, jornalista. Boa noite, Soraya, Kátia. Qual veículo, por favor? Jornal Primeira Hora e blog Guia de Leilões de Arte e Atividades. A minha pergunta é sobre a questão dessa disseminação de leilões online. Nós hoje temos apenas uma plataforma 286, entre aspas, casas de leilões. Essa semana nós temos 220 leilões já publicados, sendo que 123 leilões de segunda a sábado.
E aí ocorre, tanto no setor de artes plásticas quanto de objetos, aquilo que a gente já sabe, que a gente falou assim, en passant, aqui na sala. Existe alguma possibilidade, vocês enxergam algum órgão regulador, seja no Ministério Público, seja na Justiça, algum outro braço da Justiça, que possa vir a conferir maior segurança ao licitante, ao arrematante, em participar desses leilões? Olha, isso é um problema, é uma questão muito séria atualmente, que a gente tem lidado cotidianamente com isso. E eu acho que a única questão, a única forma de regular isso é através da junta comercial. Você tem que ir atrás dos leiloeiros, porque todo leilão, esses 282 leilões que você viu, que a maioria são peças fabricadas para esses leilões, porque não existe essa quantidade de peças, a quantidade de obras são fabricadas. Eu acho que a única maneira de regular isso é através da junta comercial e punindo os leiloeiros. Porque os leiloeiros são os responsáveis. O leiloeiro é o agente do Estado responsável para a comercialização dessas obras. Essas casas se escondem e com nomes fantasia, sem CNPJ, que os recibos eu já vi, não tem CNPJ, não tem endereço fixo, mas o leiloeiro tem. O leiloeiro, ele é regulado pela junta comercial. Então, ele tem que responder por esses leilões. Se me dá direito a uma réplica, existe algum movimento nesse sentido? Está começando. Isso gera uma insegurança ao licitante, prejudica o mercado e a base de compradores. Não, olha, existe também uma parcela de culpa também do licitante. Concordo. Também existe, porque o licitante quer comprar coisa barata. Ele quer comprar oportunidades. E hoje em dia não existem oportunidades. Uma peça custa, quer dizer, existem raramente, uma mas. peça boa. Não, não existe. Você vai comprar um de Cavalcante hoje no leilão online por 20 mil, valendo 500, você sabe que você está sendo enganado. Então, é como se você fosse comprar num camelô uma bolsa Chanel e depois reclamar na loja. Sabe? Então, não tem. A culpa é um pouco do licitante. Agora, eu queria acrescentar que, por exemplo, fora do Brasil, acho que é França, Itália, China, em alguns lugares a lei permite que as obras falsas sejam destruídas. Em alguns comitês, quando você submete uma obra, você toma ciência que se aquela obra for falsa, o Comitê Chagall, por exemplo, destrói. Tem que destruir. Destrói a obra. Então, isso é uma coisa que vai ser... Mas eu acho que você falou muito certo. Eu acho que a maior maneira de se blindar contra essa enxurrada de leilões de obras falsas é fazer dever de casa. Sabe-se muito bem quem são os marchands sérios, quem são as pessoas onde se pode fazer consulta, existe bibliografia, quer dizer, tem que fazer. E não existe oportunidade. Não existe oportunidade. Hoje em dia, com a informação disseminada, não tem como. Você pode sim encontrar um objeto, sei lá, cicládico, escondido em algum lugar. A Sotheby's vendeu era a coisa mais feia que eu posso... Apareceu lá em casa. Isso foi uma pessoa com uma peça africana, mas que a arte tribal pode ser muito bonita e muito elegante. Mas essa tribo em particular era uma coisa muito feia. Foi capa de catálogo da Sotheby's. A pessoa encontrou isso num burro sem rabo. Era tão feia que a pessoa jogou fora. Isso pode acontecer, mas não é o óbvio. Mas é muito raro. É muito raro. Você tem uma pergunta? Nós falamos muito aqui nos outros encontros sobre o colecionismo, né? Então eu gostaria de saber de vocês duas, dentro da experiência de cada uma, qual o conselho que vocês dariam para alguém que está colecionando arte, mas que nunca participou de leilão? Qual seria esse caminho das pedras dentro das duas experiências, né? Das experiências de cada uma? Olha, eu acho que o caminho das pedras, primeiro, é você olhar, e, sabe, antes de comprar. Não, eu digo especificamente de leilão. Eu acho que você tem que ir fazendo exatamente o dever de casa. Você ir a leilões sérios, você vendo o que está vendendo, o que não está vendendo. Eu acho que exatamente, tem que olhar, tem que ir a leilão, tem que, sabe, não pode se empolgar na primeira compra. Eu acho que tem que perceber, inclusive, todo o mercado antes de começar.
E é interessante porque as pessoas começam muito timidamente. Às vezes elas começam a comprar gravuras, porque elas não acreditam naquilo, né? Às vezes compram coisas menores, aí vão passando para coisas maiores, e até que formam coleções extraordinárias, né? Mas começam, pelo menos na minha experiência, começam bem timidamente. Eu acho que assim, antes do leilão, frequentar a exposição do leilão. E para ver essa variação entre a estimativa e o resultado. E se for lançar, eu sugiro, deixa uma ordem no livro do leiloeiro a primeira vez, que você vai ficar nervosa, e aí você entende, você não vai pagar mais do que você queria. E as pessoas ficam nervosas mesmo. Muita emoção. Até a gente, que nem eu fico nervosa quando eu estou lançando no leilão dos outros. Imagina quem não está. Eu acho que todo mundo fica nervoso. Eu acho que é um componente. A arte é muito subjetiva, né? Por que você gosta daquilo? O que aquilo te causou? O que ninguém sabe explicar, né? Mas é um insight, é o gosto daquele bolo de aniversário que você tem, né? É isso, junto com a competição, né? De ganhar também, porque tem a coisa do ganhar quando você tem alguém bidando junto com você, né? E você sabe que tem coisas interessantes, tem gente, inclusive, normalmente iniciante, que quando vai disposto a comprar uma peça, quando percebe que não tem ninguém lançando com ele, não compra. Né? Não compra. Agora, se ele sabe muito bem, ele fica feliz da vida, né? Se ele já entendeu a obra e tem certeza que ele quer aquilo... Aí ele já sabe, já mas sabe. normalmente para iniciante, ele não... E aí às vezes fica, mas por que ninguém lançou comigo? Eu comprei sozinho, por que ninguém lançou comigo? Fica inseguro. A Líbia tem uma... Kátia, você até acabou passando ali, eu estou desde o início querendo saber a história do Basquiat que foi cortado. Do Banksy. O Banksy foi o Banksy foi uma prank, para usar uma palavra em inglês, foi uma brincadeira não, uma provocação do próprio artista, né? E ele aparentemente colocou um mecanismo dentro da moldura e na hora que bateu o martelo, ele ou algum preposto dele que estava na sala, acionou remotamente aquilo e aquilo começou a fazer, é como se fosse um fragmentador de papel. E aí foi muito interessante, porque, na minha opinião, a obra ficou muito mais valiosa, né? Porque ela capturou um momento de história, enfim. Mas foi assim uma coisa... A Sotheby's foi acusada de ter sido, enfim, participante, de ter sido... Mas não foi próprio do Banksy mesmo. Né? Porque se fosse um artista antigo, teria feito uma análise da obra, mas sendo um artista contemporâneo, não deve ter tido esse cuidado, né? Porque como que também não percebeu que tinha esse mecanismo dentro? Não, ele veio emoldurado, não foi tirado da moldura. Até porque, enfim... Aliás, a gente recentemente vendeu o outro do parlamento, né? Dos macacos todos do parlamento, não sei o quê. Mas você tinha perguntado das grandes emoções dos leilões, né? E eu acho, o que mantém meu entusiasmo, acho que a Soraya vai ter histórias parecidas também, poder ter revelações, quer dizer, coisas que eu não conheço, me deparar com obras. E a emoção mais recente que eu tive, a Geni, que conhece tudo, obviamente já conhece esse artista, mas eu não conhecia, foi aquela obra do Kerry James Marshall. Eu cheguei na Sotheby's, me deparei com essa obra, eu até tenho uma foto dela, eu faço questão de mostrar. Eu me deparo com essa obra enorme, de um artista que eu não conhecia, com uma força incrível. E olha que interessante, é um déjeuner sur l'herbe, é uma coisa onde, de repente você percebe que as figuras são todas negras, né? Colocadas num contexto completamente atípico, né? Essas figuras eram figuras que eram colocadas em contexto de escravidão, de servitude. E essa obra me arrebatou. E eu não sabia preço, eu não sabia quem era. E aí fui me informar, eu tinha acabado de chegar em Nova York, e é o recorde atual para uma pintura de um afrodescendente, bateu 21 milhões de dólares. Mas eu tive esse frescor, que eu acho que a gente fica muito condicionado por valor. Quem o valor, quanto vale, não sei o quê. E volta e meia a gente tem é um artista de Chicago, tinha feito uma exposição em Nova York, então quem estava em Nova York na época eu tinha visto, eu não estava no meu radar, e foi, eu acho que a grande emoção recente que eu tive.
Qual o nome, Kátia? Carrie James Marshall. De quando é a obra? Essa obra é Pastimes. Boa pergunta, não é uma obra tão antiga. Até pelas referências ali, não... Não, ele está Muito ativo legal. ainda, ele está pintando, enfim. E tem umas coisas interessantes, eu não sei se vocês reparam, saindo dos rádios, tem como se fossem essas tiras. E quem conhece bem pintura renascentista, você vê muito esses hinos saindo da boca dos anjos, né? Então tem várias camadas de referência. La Grande Jatte, Manel, Déjeuner-sur-l'Herbe, tem, enfim. Eu sei que essa obra me encantou. Não sei o que vocês acham, mas eu adorei. É uma obra que retrata um novo tempo, felizmente, né? Mais alguma pergunta? Como é que vocês veem a iniciativa que o Damien Hirst fez de fazer um leilão das obras dele? Beautiful Inside My Head. O Gagosian detestou. Ele entrou no estúdio e resolveu que ele ia produzir um leilão inteiro. Alinhou os seus assistentes e resolveu fazer esse leilão, que foi simultâneo à quebra do Lehman Brothers. O Lehman Brothers quebrou e o leilão era no dia seguinte. Não sei quantos milhões de dólares em jogo. E foi um sucesso. Foi um white glove sale, vendeu tudo. Mas eu acho, não sei o que a gente, Geneva, ajuda aí, mas eu acho assim, problemático artistas que produzem excessivamente, né? Eu acho que Damien Hirst exagerou um pouco, né? Mas a história dos primeiros leilões, Rembrandt, né? Rembrandt fez o primeiro leilão. Foi Rembrandt que, com a falência dele, fez um leilão dele mesmo. Foi o primeiro leilão. Então isso não é tão ano passado recente. Agora é difícil você. 97, a obra do Carrie. De 97? Mas não se repetiu, essa proposta do Damien Hirst não se repetiu. Foi um desvio, assim. Ele resolveu bypassar o galerista. Aliás, ele era o Gagosian e um outro galerista. Mais agradecer muito o convite novamente, estar com essas duas mulheres incríveis. Nós é que agradecemos. Prazer. Obrigada, Geni. Obrigada, Márcio.